rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de segunda, tá bom? Tivemos 8 jogos acontecendo nessa segunda-feira, separei aqui os principais destaques pra gente comentar, então já deixa o seu like e já se inscreva no canal, que é muito importante, você sabe, ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá! Começando aqui com a vitória do Milwaukee Bucks para cima do Detroit Pistons por 126-117, né, cara? O Milwaukee não teve o Giannis Antetokounmpo em quadra, né? O Bucks resolveu dar uma poupada no Giannis e se preparem, tá? Porque nessas próximas rodadas, né, faltam pouquíssimas para começar os playoffs, as equipes devem poupar os seus melhores jogadores, tirando os times que estão ainda brigando por uma última vaga no play-in ou uma última vaga nos playoffs. Todas as outras equipes vão começar a poupar. Milwaukee, Boston, Denver, talvez até o próprio Cleveland. Essas equipes devem começar a poupar seus principais astros. E o Bucks ontem poupou o Antetokounmpo, mas se não tinha Giannis, tinha Chris Middleton, e muito graças ao seu ótimo volume no primeiro tempo, juntamente com um bom desempenho do perímetro, o Milwaukee conseguiu levar 6 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro período, o Jaden Ivey teve muito volume e conseguiu ajudar o Detroit a cortar a diferença para 4 pontos, só que no quarto período, o Chris Middleton chamou a responsabilidade e com a ajuda do Jevon Carter, que estava on fire no perímetro, Milwaukee garantiu a sua 54ª vitória na temporada, enquanto o Pistons chegou à sua 59ª derrota, meus amigos. Destaque da partida, Chris Middleton, foram 34 pontos para ele. Dallas Mavericks teve um jogo decisivo contra o Indiana Pacers e com uma grande atuação do Luka e também se aproveitando do caminhão de desfalques do Pacers, o Dallas conseguiu vencer por 127-104 e quebrou uma sequência de 4 derrotas seguidas, né? Vamos lá, vamos falar sobre este jogo. Bom, no primeiro tempo, o ataque do Dallas foi muito bem, mas foi muito bem. O Luka Doncic teve um altíssimo volume, o Curry produziu muito bem e tendo o Jaden Hardy vindo quente do banco, o Dallas conseguiu levar 12 pontos de vantagem pro intervalo. No terceiro quarto, o Luka seguiu sendo excepcional, sendo maravilhoso, e conseguiu fazer com que o Dallas dominasse completamente o Indiana e depois de encerrar o terceiro período com a parcial de 40-27, o jogo simplesmente acabou. Cabe destacar um passe que o Luka deu nesse jogo, que foi coisa de maluco, cara. Vou até passar aqui pra vocês que eu vou te falar uma coisa. Foi pornografia pura na tela. Olha esse passe que o Luka deu, cara. Olha isso. Olha, marcado por 2, sem espaço nenhum. Olha a bola que o cara me achou pro Jaden Hardy. Olha isso, cara. Ele dá uma olhadinha. Olha a bola. Que é isso, cara? Que isso, cara? Sacanagem. Isso aqui foi uma sacanagem que o Luka fez. E com lances como esses, né, o Luka conseguiu ter uma grande atuação. E, como eu disse, depois do terceiro período, o jogo acabou. E o Dallas garantiu sua 37ª vitória e dá uma leve, bem leve, respirada na classificação. Já a Indiana, que já não briga por mais nada nessa temporada, alcançou a sua derrota de número 43. Né? O Luka foi o grande nome da vitória. Foram 25 pontos, 7 rebotes e 6 assistências para o nosso menino de ouro, né? Para o nosso Golden Boy, para o nosso Wonder Boy, nosso menino maravilha, Luquinha, que voltou a sorrir, né? Como é bom ver o Luka voltando a sorrir, né, meus amigos? New York Knicks encarou o Houston Rockets e com uma atuação magistral de Immanuel Quickley, Knicks venceu por 137-115. Bom, tivemos um primeiro tempo equilibrado, tá? De um lado, o Houston
teve um Kenyon Martin e um Jalen Green extremamente produtivos e os dois lideraram muito bem o ataque do Houston, que entregou 61 pontos. Só que do outro lado, o Immanuel Quickley foi absurdo no primeiro tempo, meteu simplesmente 20 pontos no primeiro tempo e muito graças a ele, o Knicks fechou a primeira metade do jogo com 66 pontos marcados e foi pro intervalo na vantagem. No terceiro quarto, o Quickley seguiu quente e com mais 15 pontos fez o Knicks abrir uma vantagem muito boa. E no quarto quarto, depois de poucos minutos com os titulares em quadra, os dois bancos entraram e o jogo terminou com uma grande vitória do Knicks por 137-115. Essa foi a 43ª vitória do Knicks na temporada e a 58ª derrota do Houston Rockets. Destaque da partida, Immanuel Quickley com seus 40 pontos e 9 assistências. Quickley alcançou a sua melhor marca de pontos em uma partida em toda a sua carreira, o seu famoso career high. Grande atuação do Quickley e grande vitória do New York Knicks, que pegou um Houston Rockets que vive até um bom momento, né? Vive um momento interessante na temporada, jogando bem, então muito boa vitória, ainda mais porque o time não teve o Jalen Brunson, então essa vitória ganha um tamanho ainda maior. Phoenix Suns encarou o Utah Jazz e com Devin Booker inspirado, o Phoenix venceu por 117-103, né, cara? Apesar do Lauri Markkanen e do Walker Kessler terem tido um excelente volume no primeiro tempo, o Devin Booker teve uma produção altíssima e garantiu que o Phoenix fosse para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o ataque do Phoenix deu uma caída de produção e o Utah Jazz encostou, só que no quarto quarto o Phoenix dominou completamente a partida e fechou muito bem o jogo com a sua 40ª vitória. Já Utah chegou à sua 40ª derrota. Destaques da partida pelo lado do Phoenix: Devin Booker com 24 pontos foi o melhor jogador do time. Pelo lado do Utah, cabe destacar o novato Walker Kessler, que meteu 18 pontos, pegou 8 rebotes e, pasmem, distribuiu 7 bloqueios. 7 bloqueios. Se tem um novato que aproveitou a sua temporada de calouro, foi o Walker Kessler. Ele entra na próxima temporada, já vou adiantando aqui, tá? O Walker Kessler entra na próxima temporada como um dos pivôs mais promissores de toda a liga. E isso não é nem um pouco de exagero. Que acerto do Utah Jazz nessa temporada. Que acerto. Falando agora sobre o jogo entre Denver Nuggets e Philadelphia 76ers. Jogo que tinha tudo para ser um dos grandes jogos dessa reta final de temporada, mas por conta das ausências do Embiid e do James Harden, não foi um jogo tão bom assim, mas o Denver não tinha nada a ver com isso e venceu por 116-111. Vamos lá. Sem ter, né, o Harden e o Embiid, coube ao Tyrese Maxey liderar o Philadelphia e ele fez isso muito bem no primeiro tempo, cara. Com seus 25 pontos, ele fez o Philadelphia ter uma boa produção no ataque, só que na defesa, o Sixers teve muitos problemas para defender o Nikola Jokic, que deitou e rolou. E nem tanto na pontuação, mas muito na distribuição de bola, cara. O Jokic dissecou a defesa do Philadelphia e, com a ajuda do Jamal Murray quente no perímetro, ele conseguiu fazer com que o Denver fosse para o intervalo na frente. No terceiro quarto, o Jokic começou a pontuar mais, entregou 14 pontos, e colocou o Denver 14 pontos na frente. E no quarto quarto, apesar do Denver ter dado muitas brechas, ter, né, entrado com um soninho no quarto quarto, o Denver conseguiu segurar a vantagem e garantiu sua 51ª vitória, enquanto Philadelphia chegou à sua 26ª derrota. Só passando aqui rapidinho algumas informações sobre o Embiid e o James Harden, né? O Embiid, ele foi descartado do jogo só como uma forma de precaução, tá? Ele não sentiu nada, só foi um controle de minutagem, porque ele jogou muitos minutos nas últimas partidas, então o Philadelphia decidiu dar um descanso para o Embiid. Já o Harden
Harden tinha tudo para jogar, só que no aquecimento ele sentiu o tendão de Aquiles de novo e teve que ser retirado da partida. Então a situação do Harden é bem mais preocupante do que a do Joel Embiid, tá bom? Dadas as informações, deixa eu só passar aqui o destaque individual, que, como você deve imaginar, foi o Nikola Jokic. Mais um triple-double na conta dele, foram 25 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Vou te falar, cara, eu tava com um hype muito alto pra esse jogo, porque poderia ser um jogo que decidisse o MVP, né? Porque o MVP tá muito entre o Embiid e o Jokic. E um duelo individual poderia desempatar. Mas infelizmente, né, não tivemos esse duelo. Então, eu dei uma brochada com esse jogo. Não vou mentir pra vocês, não. Eu dei uma bela de uma brochada. Bom, New Orleans Pelicans encarou o Portland Trail Blazers e confirmando que o Blazers está tancando, o time tomou um vareio de bola do Pelicans 124-90. Com zero dificuldades, o Pelicans conseguiu passar o carro, o Brandon Ingram deitou e rolou, o Blazers não ofereceu nenhum tipo de resistência, tanto é que o Pelicans não perdeu nenhum quarto e somente em um entregou menos de 30 pontos. Então, assim, foi um vareio. O Brandon Ingram foi o grande nome da vitória, foram 29 pontos para ele. Pelicans garantiu sua 38ª vitória na temporada, já o Blazers sua 43ª derrota, né? Blazers tende a, sabe, descer ladeira abaixo nessa reta final. Minnesota e Sacramento fizeram um grande jogo e com uma ótima performance coletiva, Minnesota venceu por 119-115. Bom, primeiro tempo, meus amigos, foi extremamente equilibrado, foi muito disputado, nenhuma equipe conseguiu desgarrar, só que, muito graças ao De'Aaron Fox entregando 20 pontos no primeiro tempo, muito graças a ele, o Sacramento conseguiu ir para o intervalo com a vantagenzinha de 2 pontos. No terceiro quarto, o equilíbrio seguiu, só que, tendo um Kyle Anderson extremamente produtivo nos dois lados da quadra e um McDaniels limitando os principais jogadores do Kings, o Minnesota conseguiu assumir a liderança e no quarto quarto, depois de uma ótima trocação, o Minnesota conseguiu garantir a virada e também entrou de vez na briga pelo top 6 da Conferência Oeste, meus amigos. Essa foi a 39ª vitória do Minnesota e a 30ª derrota do Sacramento Kings. Destaques individuais pelo lado do Minnesota. Cabe destacar o Kyle Anderson, que teve mais uma grande performance. Foram 15 pontos, 11 assistências e 2 roubos de bola para ele. Mas cabe destacar também o Jaden McDaniels, que fez um jogo excepcional nos dois lados da quadra. Pelo lado do Kings, destaque foi o Domantas Sabonis, com 24 pontos e 10 rebotes, tá bom? E para fechar, vamos falar sobre a grande vitória do Los Angeles Clippers para cima do embalado Chicago Bulls por 124-112. Bom, no primeiro tempo, cara, o Clippers contou com o Nicolas Batum e o Eric Gordon extremamente quentes no perímetro, né? Os dois combinaram para 8 bolas de 3 e muito graças aos dois, o Clippers conseguiu levar 7 pontos de vantagem para o intervalo. No terceiro quarto, Batum e Gordon seguiram quentes, só que os dois tiveram a companhia do Kawhi Leonard e conseguiram fazer com que o Clippers abrisse 22 pontos. E no quarto período, com o jogo já bem controlado, o Clippers deu uma relaxadinha, permitiu com que Chicago cortasse a diferença para apenas 12 pontos, mas sem muitos problemas, conseguiu fechar muito bem o jogo e garantiu sua 40ª vitória na temporada, enquanto Chicago chegou à sua 39ª derrota. Destaques da partida, todos do Clippers, né? Nicolas Batum, 24 pontos e 8 bolas de 3. O Batum garantiu a titularidade nesse time, ele tem que ser titular desse time do Clippers, está jogando muito bem. Kawhi Leonard meteu 22 pontos, jogou bem. E o Eric Gordon meteu 22 pontos e ainda conseguiu 5 bolas de 3, né? O Clippers ainda tá tentando achar a melhor forma, né, de suprir a ausência do Paul George, mas acredito eu que Eric Gordon e Nicolas Batum juntos
podem ser a solução para esse problema da ausência do Paul George. Pelo menos ontem deu super certo, né? Pois bem, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aqui sua opinião sobre os jogos. O que você achou? Se não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Ative as notificações e dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter aquele link maroto que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então, caso você ainda não tenha o League Pass, garanta já o seu com todos esses benefícios e não perca nenhum jogo dessa temporada, tá bom? Pessoal, é isso. A gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.